dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô aqui no meu modo café da manhã, mas escuta, e seu chefe, hein? Como é que você lida com aquela pessoa que está acima de você, mas que na sua fantasia interna, você gostaria que ele estivesse embaixo do teu pé? Você tem um chefe chato. Como que a mentoria vai me ajudar a lidar com chefia, tá? Com chefe, com patrão. Entenda uma coisa, quando nós falamos de chefe, nós vamos fazer uma analogia para toda figura de autoridade que você já tenha enfrentado na tua vida. Por quê? Porque a forma como você lidou com a primeira figura de autoridade, provavelmente ela é a mesma forma que você lida hoje com o seu chefe, o seu patrão e tal. É claro que o que eu quero que vocês entendam é que o problema não é o seu chefe. O problema não é a autoridade que está acima de você. O problema é justamente como você enxerga isso. Como você lida com isso. Como você recebe a liderança de outras pessoas. Tá? Uma vez, uma atendida minha, inclusive ela começou a ser minha cliente por causa disso. Ela estava meio cabisbaixa. E eu falei, o que tá acontecendo? Você tá bem? Ela falou assim, não, sabe o que é? Eu não consigo lidar com meu chefe. Meu chefe, minha vontade é dar nele, né? Aí eu peguei e falei pra ela assim, falei, escuta, o que ele faz pra você que te desagrada? Ela falou, ele desvaloriza tudo que eu faço, ele às vezes é grosseiro, às vezes ele grita. E ela começou a me relatar um comportamento de uma mãe. A forma como ela relatava o comportamento do cara era como uma mãe descontrolada trata uma criança. E aí eu olhei pra ela e falei assim, me conta uma coisa, onde você trabalha, tem mais homem ou mais mulher? Eu já, dentro de mim, eu achei que tinha mais mulher, inclusive eu desconfiei que ela era mais velha. Aí ela falou assim, tem mais mulher, ele lida mais com mulher. Eu falei, e você é a mais velha de todas, não é? Ela falou assim, eu sou, como você sabe. Falei, porque o comportamento dele é típico de um comportamento de uma mãe descontrolada tratando uma criança. Você é mais velha do que ele, você provavelmente representa uma figura que na cabeça dele ele precisa bloquear. Então, quando você entende a história do cara, aí ela falou assim, sim, realmente, ele já me contou que ele tem problemas com a mãe, que a mãe é abusiva, que blá, blá, blá. Falei, então, aí tá aí a história. Vai se confirmando. Então, quando você vem pra mentoria ou pra terapia, eu sempre falo isso, gente, vocês estão careca de saber já. Você aprende a ler as pessoas. Então, o comportamento do cara não é o comportamento do chefe não é um comportamento sobre você. É um comportamento sobre ele mesmo. Consegue compreender? Sobre a história dele. E aí, se é sobre a história dele. E é interessante que você vai entender que você tem uma combinação de traços que faz você funcionar de um jeito. E você tem umas dependências emocionais que faz você funcionar de um jeito que você vai atrair uma chefia que não te valoriza, que não te respeita, que não te trata com humanidade. Nossa, humanidade é um pouco pesado, mas vocês estão conseguindo entender. Todo problema é um mensageiro e a gente vive atraindo coisas que vão se encaixar perfeitamente naquilo que a gente precisa. Ou então, quer ver uma outra história? Às vezes, a chefia, ela é muito boa pra você. Muito boa. Só que aí, no meio do processo, você decide mudar de vida. Você decide, por exemplo, transicionar de carreira. Você começa a achar que aquele trabalho você poderia ganhar mais. Você começa a procurar outras coisas. Às vezes você nem falou nada pra ninguém, mas você começa a estudar alguma coisa. Você começa a olhar pra alguma coisa pra mudar daquele trabalho. E aquele chefe que era tão bacana, que era tão legal, aquela patroa, aquele patrão que era tão bacana, eles começam a caçar encrenca com você. Ou começam a colocar pressão a mais do que eles sempre colocaram. Começa a exigir coisas que pra eles nunca foi importante. A pergunta é por que isso acontece? É sobre o patrão,
É sobre a maldade dele? É sobre algo que é de errado no alinhamento dos planetas? Ou é sobre você? Obviamente é sobre você. Pré-queda, é pré-queda. Obviamente é sobre você, porque você decidiu fazer algo diferente. Você decidiu que você quer algo diferente. Então, se esse patrão ou esse chefe continuar te tratando muito bem, você não vai ter chance ou você vai ficar muito em dúvida se aquilo que você quer realmente vale a pena. Então, a vida, ela traz para você os problemas necessários, primeiro, para validar suas dores, ou então para testar aquilo que você deseja na vida. Consegue compreender? Então, às vezes, de repente, você está num trabalho e o teu chefe começa a te perseguir. Por quê? Porque, de repente, você começou a estudar. Você vai estudar coisas que ele há mais do que ele. Compreende? E aí você começa a crescer naquele ambiente. Mesmo que você não abra a tua boca, mesmo que você não diga nada, mesmo que você não confronte, você começa a crescer naquele ambiente. E de repente você é maior do que aquele ambiente. Adivinha o que acontece quando você é maior do que o ambiente que você tá? Como chama isso? Parto. O bebê tá na barriga da mãe, ele começa a crescer, ele precisa de um parto. Então, quando nós falamos de chefia, você vai primeiro analisar quais são as suas relações com as figuras de autoridade que passaram na tua vida. Pai, professor, pastor, liderança de algum tipo de grupo, tá? Se isso foi doentio, você tem uma tendência a atrair chefias doentias no trabalho, na igreja, na rua, na chuva ou numa casinha de sapê. Em todo lugar. Ou então você decidiu fazer algo novo, você decidiu sair daquele lugar, ou você decidiu crescer. Tá vendo como que as suas emoções interferem diretamente nas suas relações, independente de qual relação seja? Ah, é com o pastor, é com a chefia, é com o marido, é com o filho, é com o entregador de carta, com todo mundo. Na mentoria, você vai aprender a fazer primeiro essas leituras e perguntas, porque geralmente o que acontece? Quando você tá ainda crua emocionalmente, as pessoas fazem alguma coisa errada com você, ou alguma coisa que não te agrada, ou te distratam, você traz aquilo imediatamente pro pessoal. E você interpreta de acordo com a sua dor existencial principal. Você vai aprender as dores existenciais na primeira e na segunda aula. Então, quando você interpreta pela sua dor existencial, você fala assim, peraí. Vou dar um exemplo meu. A dor principal minha é a dor do abandono. Então, quando alguma coisa desconfortável acontece, como que eu vou interpretar isso? Inicialmente, eu, Violeta, interpreto muito mais pelo lado do abandono do que pelo lado da rejeição. Muito mais pelo lado do abandono do que pela manipulação. Por quê? Porque a dor do abandono é maior em mim. Então, o que eu faço? Eu diminuo essa sensação. Eu racionalizo essa sensação. E quando você trabalha com pessoas, quando a vida, você precisa racionalizar. Porque as emoções, gente, elas são como um tempero da nossa vida. Só que imagina você colocar sal. Sal é gostoso, não é gostoso? É uma carne com sal, um arroz com sal. Só que se você colocar sal demais, o que acontece? Fica indigesto. Então tem um monte de gente aí vivendo muito mais pela emoção doentia que ela tem, salgando demais a vida. E aí fala assim, nossa, minha vida tá ruim, minha vida me causa mal, minha vida sobe a minha pressão. É lógico, tem muito sal na tua vida. Consegue compreender? Então eu convido você para a mentoria que vai começar no dia 5 de agosto, tá? No dia 5 de agosto, terça-feira, às 7 da noite, nós começamos a nossa primeira aula. Toda semana nós teremos o nosso encontro semanal. Antes disso, você vai entrar lá na plataforma, já pode ir entrando na mentoria, já tem umas 20 aulas lá para você assistir. E na outra semana, você no meio da semana vai receber aulas de novo, de outro assunto, você vai assistir as aulas, você tem aulas de apoio. Se tiver muitos assuntos, vamos imaginar que todo mundo tá, ou uma grande parte está com problema em relação à traição. Vamos fazer uma aula extra sobre traição também, tá bom? Então, a live de amanhã, você acredita que minha folha não está aqui, né? Vocês viram que o meu ambiente mudou hoje. Eu não sei, então vocês vão ficar sabendo amanhã também. Assiste as outras lives que estão aqui. Até o dia 10 de agosto elas vão ficar aqui embaixo. Depois do dia 10 de agosto elas vão sumir, tá? Então, você quer assistir?
entra aqui. No link da bio tá a inscrição da mentoria e tem uma aula explicativa. Assiste lá, Mulher Invisível, é uma aula explicativa. Se você tiver alguma outra dúvida ou quiser alguma outra informação, me pergunta no direct, ok? Beijo, vejo vocês amanhã, na parte da manhã. E até a próxima live e até a sala de aula. Tchau.